Confere aí no YouTube. Estou acompanhando aqui. Está aberto, por enquanto não apareceu nada aqui. Fecha os microfones naquele esquema para não dar vazamento. Já foi aí, né, gente? Aqui foi, então. Boa noite. Boa noite, boa noite. Domingo, 18 de abril. A barca da transa chegou. Na côncava praça, a ponto poente. A massa enlouquecida requebra, requebra, requebra assim. Podem falar. A festa é uma delícia, uma lambada da delícia onde gozamos de dores e amores. Oh, meu Deus! Estás no contributo, nas contas, nas comidas e na cachaça. Estás no mar que adorna as festas dessa terra. Estás no coração e no quadril do seu povo. Ou será o contrário? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso papo aqui são festanças de rua. Do safado ao sagrado. É o bate-papo, né? Vamos rolar aqui. Todo mundo tem suas memórias, suas análises, suas vivências dessas festas, que no final das contas serão as festas da Bahia, me parece, né? São delas que nós falaremos e a roda está aberta. Muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando nesse domingão, né? A gente ganha do Fantástico. Aqui o bicho pega, a gente bota para valer essa história aqui. Então, eu queria pensar com vocês, caras, Cleison, Marcelo, Anderson e Marlos, um pouco dessas nossas experiências, né, de festa, dessas experiências aí, dessas vivências dessas festanças nessa nossa terra onde a festa participa, né? Eu acho que ela é uma instância de formação de nossa subjetividade, digamos assim, né? Longe de estereótipos, a festa é parte constitutiva mesmo dessa galera preta da Bahia, né? A gente está aí, vivemos, somos, de certa forma, também a festa. Então, eu queria que a gente pudesse dialogar sobre isso, tá? A primeira coisa que, já para chutar minha bola, não deixar assim de graça, o que me chama muito a atenção é como, nesses momentos de festa de rua, a gente tem toda uma territorialização, né? A forma como a gente organiza os espaços, né? As funções desses espaços públicos, em função dessas festas que são passageiras. Então, se tem uma coisa que eu fico muito admirado é a nossa capacidade de conseguir articular e organizar esses espaços públicos de uma maneira surpreendente, na verdade, né? Dando a ele uma nova funcionalidade. E aí eu queria que a gente pudesse dialogar. Está aberto. Vamos lá. Boa noite, vou começar logo. Estou agoniado. Começar falando o seguinte, Marcos, é do sagrado ao safado. Você falou do safado ao sagrado. Não é assim não, rapaz, é do sagrado ao safado. Porque a gente começa como sai da fochete. Primeiro faz lá o nosso ritual, né? Faz o padê, despacha Exu. A gente começa pelo sagrado. Aí depois que a gente vai para o safado. Estou correto, Marcos? Então tem uma ordem na coisa que é importante. Tem uma ordem. A gente começa lá, né, como você mesmo falou aí, fazendo as oferências com Contregum, para quem é Contregum, a favor de Egum, quem é a favor de Egum, como eu sou, e aí por aí vai. Mas a coisa começa pelo sagrado. Aí depois a gente vai debandando aí mais para o safado, ou profano, como gosto de dizer. A propósito, adorei esse título aí, velho, do sagrado ao safado. Ficou bom. E aí eu só não me encaixo muito com esse negócio de safado, não, mas ficou bom. E aí é bom até dar logo adjetivo para essa galera aí, né? Os sacro-safados. Até porque todas as grandes festas de rua da Bahia, a começar pelo próprio Carnaval, né? Carnaval, 8 de dezembro, Iemanjá, Lavagem do Bonfim, São João, elas são expressões religiosas no primeiro momento e depois todas elas descambam para uma vivência maior de Carnaval, né? E aí, antes de mais nada, deixa eu deixar logo duas dicas aqui, antes da gente ir um pouco mais fundo nessa questão de distribuição de espaço dentro da rua, e fazer duas dicas, né? Depois seria interessante vocês lerem A Casa dos Budas Ditosos, para falar de safadeza, e a dica de um filme sobre moralidade, para a gente, não vai ter que passar uma hora por essa questão da moralidade nesse universo baiano das festanças. E aí o filme que eu indico é Desafio no Bronx. Depois a gente vai conversando, então vou passar aí a palavra para o pessoal.
Boa, 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 boa. Vocês estão me ouvindo? Tudo jóia, né? Bom, é isso aí. Meu nome é Anderson. Estamos aí. Marlos, que bom que você veio dessa vez. Sua camisa é sensacional. Vamos colocar isso já. Deixar isso aqui bem estabelecido. O Bahia faz parte desse sacro safado aí. O Bahia, ele é um elemento fundamental para essa festa, porque a Bahia é mãe e o Bahia é painho. Então tem que respeitar painho. E o nome minha introdução é em relação ao nome. O Marcos chegou no grupo da gente, o Marcos chegou. Vem cá, Anderson, você faz o título aí, porque eu não sei o que falar. A galera também estava meio sem cabeça para poder pensar no título. Eu peguei e falei, não, peraí, rapidinho, eu vou lavar os pratos. Quando eu estou lavando os pratos, a cabeça transborda. Aí, o prato que eu lavei veio o título. Quando veio o título, comecei a rir, entreguei o título para os caras riram, eu peguei e falei, se os caras riram vai ser esse título aí mesmo. Mas do sagrado ao safado, e falando mais especificamente das festas daqui da Bahia, de Salvador, é meio, quer dizer, antropologicamente, você consegue separar as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Se você for ver uma lavagem do Bonfim, por exemplo, se você for ver o carnaval, você entende o motivo daquilo, mas você está querendo se divertir, você está querendo fazer qualquer coisa. Do se divertir com uma música que você gosta, até se divertir dando murro na cara dos outros ou tomando murro dos outros. Então é isso, faz parte. Então é isso, boa noite, gente, e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa engraçada aqui, pelo menos, divertida para o fim dessa noite. Veja bem, boa noite, bom dia, boa tarde, porque não sei a hora que as pessoas vão ver esse vídeo, né? Mas assim, Anderson, você já começou com uma questão que sempre tem em festa de rua, que é confusão, né? Você começou a falar do Bahia, começou a falar da camisa de Marlos, e isso já é motivo para confusão, e isso também me remete a festas de rua, né? Onde, em certa medida, nós, homens negros, acabamos por tendo testado a nossa masculinidade de forma muito presente nesses espaços, né? Seja, como você falou, da questão da violência, né? Você está exposto a Caiu, o seu áudio ficou silencioso, Marcelo. Caiu, Marcelo. Eu tô achando que Marcelo não sabe nada de safadeza. Eu acho que ele não tá escutando a gente, não. Marcelo, seu áudio caiu, cara. Exu tá silenciando ele. Porra, caiu, vai voltar. Mas aí tem um lance, viu? Eu acho que muita dessa violência, vocês podem fechar o microfone porque vaza. Muita dessa violência, aparente violência, ela é, na verdade, uma ritualização da coisa, né? Se vocês observarem, a maior parte do tempo você tem empurra. E isso é muito... Fecha, Anderson, por favor, o microfone, que vaza bem. É muito curioso, porque quem não é do meio, né, vamos dizer assim, quem não é nativo da história, acha que quase todo o tempo está rolando briga, quando na verdade está rolando muito mais uma ritualização de coisas ali que não se manifestam, né? É muito mais uma demonstração de valentia gratuita. E aí eu concordo, né? Essa masculinidade exalante ali, né? Como se fossem as tribos todas reunidas no seu espaço, tentando demarcar esses espaços que, repito, são espaços circunstanciais. Você chegou um momento, hoje nem tanto mais, mas você tinha na Avenida 7, vocês lembram disso muito bem, ali na altura do relógio de São Pedro, os bairros ficavam muito bem delimitados naqueles espaços, né? Então você tinha uma reterritorialização da cidade numa rua, basicamente. E todas as rixas se restabeleciam ali, mas a tomar pela quantidade de pessoas e pela potencialidade que essas pessoas tinham de provocar devastação, a briga, de fato, ela era quase que residual, né? Você tinha ali
muito mais uma ritualização de valentia gratuita, no tempo que as coisas ainda não se resolviam tanto na bala assim, né? Sim, sim. Agora tem uma coisa, né, que tem outro aspecto, né, da questão do território nas ruas, nas festas de largo, tal, é que na verdade esse território ocupado durante essas festas nunca foi um território também pacífico. Digo pacífico para o povo negro, né? A inserção no carnaval, nesses espaços de carnaval, é sempre uma guerra, né, para a gente, né? Vide aí os afoxés, as troças para sair no carnaval, os horários em que muitas vezes impõem aos blocos afros e por aí vai, né? E até mesmo o controle que tem desses blocos e troças. E eu não estou falando somente do carnaval, mas também quando ocorre aí a festa do Bonfim, Iemanjá. Vocês lembram certamente aí, recentemente na festa de Iemanjá, na, na gestão do prefeito de Marcelo aí, do querido prefeito de Marcelo, gestão passada, proibiu Me respeite, viu? Me respeite, por favor. Rapaz, eu estou respeitando Marlos aí, tá com a camisa bonita, rapaz. Eu vou respeitar você, rapaz. Ó, agora, sério mesmo. Então, na gestão aí do prefeito passado, não sei se vocês lembram, cara, aí na festa de Iemanjá, não sei se acompanhou, ele fechou as ruas para que não entrasse, primeiro, o controle com relação à bebida, né? Ao que estava sendo bebido. Então, aí é um patrocinador, uma determinada marca de cerveja, então você não poderia vender outra cerveja, você é obrigado a beber aquela cerveja que é fruto de um acordo ali que há Isso é da safadeza. prefeitura. Isso é safadeza. E a outra coisa é que proibiu as troças e os grupos de capoeira. Então, da gente armar a roda de capoeira como ali no Largo de Santana, na Dinha, o pessoal lá do grupo Tupinambá, que faz uma roda de capoeira lá há muito tempo já, coordenada pelo professor Saputi, precisou sair de casa muito cedo, antes que as barreiras fossem armadas, para poder passar com os instrumentos para armar a roda de capoeira lá. Então, assim, essa coisa pelo o território é uma disputa aí, uma disputa acirrada para poder ocupar esse território. E isso é histórico, né? No Carnaval de Salvador. Então, assim, no Carnaval, nas festas de largo, nós fazemos a festa e nós damos um sentido a essa festa, que é uma festa de preto. Todos nós sabemos disso. Tira o preto do Carnaval, tira o preto das festas de largo, acabou a festa de largo na Bahia. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Quem faz a festa é a gente. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, a gente é boicotado nessas festas. E aí, de forma bastante explícita, em 2020, 2019, melhor dizendo, 2020 já aconteceu umas porra nenhuma. 2019, isso aconteceu, né? De barrar. Então, imagine, você não poder entrar com aquelas tranças que aconteciam todas ali, porque a prefeitura achava que não deveria. Cleison, deixa eu só fazer um adendo rápido aqui mesmo, 2 minutos. É bom lembrar que, por exemplo, o Carnaval de Rua de Salvador, na década de 70, início da década de 70, eram os grandes salões. E nós, o povo preto, fazíamos a festa na rua. Só que a galera nova, a adolescente que estava chegando, começou a reparar que o divertido era ficar embaixo. Então, já do meio da década de 70 para o início da década de 80, tem um movimento muito forte, para além do movimento da população negra, como o surgimento do Olodum, do Ileaie e tal, há um negócio de que os brancos começaram a fazer os blocos de trio, saíram de dentro das associações, né, e foram para os blocos de trio, para os bailes de carnaval, foram o bloco de trio. Só que agora a gente está vendo uma nova reconfiguração territorial, que são os camarotes. Os camarotes são essa mesma galera que antes veio e segregou, vide como era difícil entrar nos principais blocos de Salvador quando você apresentava a foto, né, que se você não fosse de certo bairro e não fosse branco, você praticamente não entrava nos grandes de Salvador, e agora reterritorializou para esses camarotes que tomaram todo o espaço, o nosso espaço, né, do lado do corredor, que são dois, né, 2 grandes corredores da Folia, mais o Pelourinho. Então, cabe só essa entradinha para a gente falar de territorialização.
A última festa que eu fui no Rio Vermelho, eu encontrei uma amiga minha, né? Uma amiga antiga, ela é médica. Ela falou, e aí aquela história, né? Ela falou, vamos ali que tá tendo uma festa ali na casa de não sei quem, que tá legal, tem comida, porra, a gente foi lá, velho. Aí tinha camiseta, tinha que botar aquela camisa ridícula, né? Uma camisa que eles fazem padrão na festa de Iemanjá, mas eu botei, né? Ainda mais comendo água, aquela coisa toda, aquela loucura. Vamos lá ver qual é, porra. Cheguei lá, velho. Pensei dessa festa, ela é branca, né? Médica, só tinha branco, velho. E aí o pessoal parado assim, todo mundo parado comendo feijoada, aquela feijoada que tem mais, como é que chama? É couve, né? Couve, tem mais couve do que outra coisa. Couve, arroz, e um pouquinho de feijão. Nem tem aquele, como é que chama, o osso de patinho, né? O colabeço, a gente comia com colabeço, porra nenhuma, velho. Aquele feijão, sei lá, parecia até feijão vegano, meu irmão. Sei lá que porra era. Eu lá olhando aquele pessoal entediado. Pessoal entediado, velho. Eu olhei para aquilo, velho. Porra, eu falei, vou forrar logo o estômago aqui, forrei com aquele feijão, que nem colabeço era. Aí forrei. Eles falam que eu não escuto eu falando essa porra, esculhambando a coisa dos outros aí, mas é. Aí eu comi aquele feijão, cerveja era boa, velho. Não vou falar a marca para não ficar É sua amiga ainda, nego? Hã? Como é? Não ouvi, não. Essa sua amiga ainda é sua amiga depois disso? É a minha amiga, rapaz. Ninguém briga com essas coisas, não. É coisa de festa. Aí eu cheguei lá, pá, tomei cerveja boa e falei, agora é hora de descer. Pá, desci. Velho, mas era naquele corredor, uma ladeira que era no Rio Vermelho, mas eu olhava assim de baixo, depois que eu desci, eu olhei de novo pra cima, assim. Falei, velho, como que as pessoas se prestam um papel desse, cara? O pau comendo embaixo, a suadeira, velho. Aquele calor gostoso que a gente sabe como é que é. Todo mundo se esfregando, tomando aquela latinha de Skol quente. E tá tudo bem, todo mundo feliz mesmo nessa porra. É louco, viu, velho? Mas eu tô falando isso pra pensar no território. E aí, tanto na festa do Bonfim, como em Iemanjá, velho, isso é tão marcante, porque tem os camarotes, eles continuam nas casas das pessoas, né, velho? Nas casas, assim, olha, aqueles espaços delimitados, com uma comida diferente, com aquela porra daquela música tipo, não é techno, não, aquele tipo de discoteca, né? Não é uma música eletrônica fuleira, bem fuleira, assim. E eles ficam lá todo, né, tomando uísque, aquela onda toda. Você tá ligado que essa separação é para impedir a safadeza, né? Tem a safadeza entre os seus e impedir a safadeza entre os diferentes. Esse depois movimento... de uma certa hora, eles começam cheio de pôr, tudo vestido de branco, né? Tá todo mundo de branco, todo mundo da paz. Depois de certa hora, meu irmão, começa aquela baixaria. E aí você já sabe qual é o resultado, né? Depois de 5 da tarde, parceiro. Esse movimento da manifestação popular, digamos assim, né? A coisa mais espontânea, a coisa mais ligada à dinâmica do lugar mesmo, e a forma como isso vai se desenvolvendo, né? Uma tentativa de organização, né? A partir da ética, de uma certa moralidade, na verdade, né? A sociedade do entorno envolvente, que produz os sentidos, vamos chamar aqui, eruditos da coisa, né, que publica em jornal, etc., começa a ficar chocada com a chamada balbúrdia, né, a sensualidade, a safadeza. Você tem uma tentativa de gestão disso a partir dos poderes públicos, né? Esses são movimentos que você mais ou menos nota se você analisar as festas populares da Bahia de uma forma em geral mesmo. Isso aconteceu no Bonfim, isso aconteceu com a lavagem do Rio Vermelho, né, que a gente chama a festa do 2 de fevereiro. Isso acontece em geral, você tem esse movimento, a participação dos trios, né? Chegou um momento onde todas as festas de largo da Bahia, você tinha a inserção do trio elétrico, o que muita gente considerou como uma descaracterização da coisa, e o movimento presente, que parece que é uma retomada do conceito de popular, mas, no meu entender, ainda um pouco gourmetizado, né? A palavra é até ruim de falar, um pouco branco, né? Uma estética da suavização das coisas. Mas algo a gente não pode negar, gente. E aí parece ser, quando eu digo, parece ser uma exaltação do imaginário, mas quase todo mundo que visitou a Bahia e pôde publicar sobre isso no contexto de festa, no século XIX, por exemplo, né,
ressaltou esse aspecto da safadeza da festa. Isso é muito interessante. Os olhares de fora que foram lançados sobre as movimentações populares na Bahia, quase todos ressaltaram duas dimensões que eu queria aprofundar com vocês aqui. Primeiro, essa junção, mesmo que momentânea, de diferentes estratos sociais, né? A gente sabe que isso não altera a ordem, vejam bem, né? Isso não altera a estrutura, mas há sim um momento de intersecção desses estratos populares ali, né? E o segundo aspecto, o aspecto da safadeza mesmo, né? Você tem o agüero que vai lá, carrega água para lavar a escadaria, aquela água molha o corpo e a roupa cola no corpo, e daqui a pouco você está vendo bico de peito, lance de bunda, e a coisa funciona de forma que todo mundo cai na galhofa, né? Então, esses dois movimentos eu queria pensar com vocês aqui. Primeiro, um movimento de junção que não muda a estrutura, né? Essa lógica de todo mundo junto, porém não misturado, no meu entender, mas eu queria ouvir vocês. E que a gente possa falar mais sobre a safadeza, porque ela não é só retórica, ela existe, né? E a gente precisa falar um pouco sobre ela. Ô, Marcos, só um adendo. Eu não sei se sou a melhor pessoa para poder discutir isso, mas eu acho que, em certa medida, e aí tratando um pouquinho de território, eu acho que, em certa medida, essa questão do sagrado e do safado, pelo menos em se tratando das nossas festas, que são as festas aqui da Bahia, elas têm um aspecto que eu acho que é diferente de uma Europa moralista. Porque esse sagrado, ou então de outro lugar, né? Sei lá, pode ser em outro lugar aqui do Brasil mesmo, mas que tem esse caráter mais moralista. É que nessas outras festas, quer dizer, o outro, existe o safado também. Talvez até mais, tem uma lascívia, tem alguma coisa assim, do que nas festas populares da Bahia. Mas aqui a gente performa. A gente está sacralizando e está sendo safado ao mesmo tempo. O corpo performa. Eu tô trazendo essa safadeza porque eu tô dialogando com a pessoa, sacou? Enquanto que nesses outros lugares aí, eu tô colocando a Europa como modelo, mas pode ser outros lugares aqui do Brasil também, onde você tem uma questão do controle do corpo. A safadeza fica em outros cantos. Enquanto a gente, e aí eu falo a gente, tratando das festas daqui, da cidade de Salvador, do estado da Bahia. A gente está sacralizando, mas a gente está demonstrando a partir do nosso território, né, o lugar onde a gente se localiza, e do nosso corpo, enquanto parte desse território, que a gente está ali para o frete ou para dar murro na cara dos outros, ou em alguma medida murro também, sacou? Então, acho que tem esse lance aí também que tem um jogo. E nesse sentido, ele é muito mais aberto. Ó. Cheguei aqui para onda, ou cheguei aqui para ficar de boa. Não existe aquele jogo do estou me escondendo, eu quero que você me note, eu quero que você jogue meu jogo. Até porque isso é chato pra caralho, para te falar bem a verdade. Mas acho que é isso. Joguei pra roda aí para ver o que é que a gente faz. Eu acho que daria para incorporar um outro elemento aí nisso que o Marcos trouxe, que é a dimensão do protesto nessas festas, né? E aí eu não sei em que medida essa questão da lascívia, ela também não é uma forma de protesto contra essa ordem moral que é imposta pelo sagrado nas festas, né? Então, a gente pode estar aí diante de algumas situações que são, eu vou ser lascivo, eu vou ser safado, numa festa que é sagrada. Em certa medida, porque eu talvez não me sinto representado por ela, então eu vou bagunçar. Eu vim aqui para onda, para putaria, como disse Anderson, e eu estou protestando também. Então, pode ser essa dimensão aí que a gente precise discutir, né? Entendendo que a lascívia pode ser uma forma de protesto. E as festas daqui da Bahia, elas têm esse caráter de protesto em todas elas, né? O que é a mudança do Garcia, o que é o próprio Ileaê, né? Quando saiu como forma de protestar e acabou virando o que é. Então, é mais elemento para a gente trazer para essa roda aí e tentar entender um pouco desse binômio safado-sagrado, né? Que está aí para a gente. Tem coisa mais dura. Desculpa, vai lá, Marcos.
Vocês botam sempre o diabo do safado na frente. Então, eu nem me apresentei aqui, né, de primeira. Porque nós somos safados, Marlos. Vamos falar a verdade. Meu nome é Marlos de Jesus. Deixar um beijo aqui para a Ângela Pita, que também está participando, está assistindo, e a Adili Pita, meu guri. Né? A primeira coisa. A segunda coisa que... Agora, a outra coisa que agora, na hora que a gente for entrar nesse princípio da safadeza, e a gente for falar, né, de titulação nesse assunto, tá certo que eu não sou nem da Liberdade nem de São Caetano, para ter uma autoridade para falar do processo, não é só aqui da Boca do Rio. Então, deixar até mais para eles falarem. Mas, quando a gente fala do sacro safado e do sagrado, o protesto e a safadeza, eu fiz até 3 perguntas para me nortear e deixei lá no status do meu... O que é safadeza? Ela é boa ou ruim? Ela é moral ou imoral? Quiçá seja amoral ainda, que é diferente de imoral. Então, dentro dessa perspectiva, é muito interessante como a gente consegue fazer o jogo do corpo na rua, né? O jogo da beleza, mas a territorialidade da mistura, por exemplo, que sempre foi vendida nesse discurso de democracia racial, tecnicamente ela não acontece. Ela foi aos tempos, né, no decorrer dos tempos, a gente vê o carnaval, em que tem os diversos camarotes, as outras festas que tem vários camarotes, mas sempre há um pouco dessa separação, e essa separação é basicamente racial. É claro que tem os exemplos, mas essa separação é basicamente racial. Então, uma coisa que eu acho importante que nós pontuemos nessa questão do sagrado e do safado é que quem faz a distinção, quem faz a separação, e quem está separado se liga para essa porra, porque eu mesmo não ligo. O corpo que dança, né? Esse corpo, só uma frase, Cleison, esse corpo negro que dança e que requebra, ele em si é rebelde pra caralho, né? Bora pensar, pra mim, que sou uma pessoa que não tem a malemolência, apesar de ser preta, obviamente, não tem a malemolência do corpo negro que requebra na rua, que se movimenta com esse balé, digamos assim. Isso é de uma altivez e, ao mesmo tempo, de uma violência para uma estética mais engessada que é muito interessante, né? Massa aí, você tocou na coisa massa, desse corpo negro, né, que requebra, e que a gente está colocando também como uma coisa safada, positivamente safada. Eu queria dizer, Marcelo, que isso não está se opondo ao sagrado, não ao sagrado que esse povo negro faz. A gente não estabelece como uma oposição, como esse dualismo aí. Apesar de a gente ter colocado esse título, né, do sagrado ao safado, sejamos francos que, para a gente transita do sagrado, do safado, de forma muito, muito fluida, assim, porque não tem essa oposição, né? Desses corpos negros que dançam, sabe? Nosso sagrado, digo, do povo preto, né, das religiões de matriz africana, ela não é engessada, como você percebe, por exemplo, aquela coisa do catolicismo, né? Aquele andar, né, supostamente aquela voz mansa. Não, velho, porque a gente sai despachando Exu, mas também pedindo proteção para Exu, para Ogum. E quando a gente está na rua, a gente está com todo mundo, velho. A gente está com o sagrado lá. O sagrado não nos abandona nunca. Quando a pessoa coloca lá a sua conta, o seu patuá, o seu contregum, seja lá o que for, está ali quebrando, requebrando, dançando, fazendo o que tem que fazer, e o sagrado está ali com ela e não está se opondo. Não é uma guerra, não é. Eu quero dizer o seguinte, que se há esse elemento de protesto, mas o protesto não é contra o sagrado, ou ao menos não é contra este sagrado. Isso eu acho que é importante colocar, né? Festa só de uma rua coisa, é festa de porque... rua, e temos nossos sagrados de rua, né? Diga aí, Marcos. É bom que a gente talvez esteja associando o sagrado à religião, né? E aí, quando a gente faz uma etimologia da palavra religião, o nosso sagrado de população negra africana não consegue compor, porque o religião quer dizer religare, ligar novamente. Isso se remete muito ao cristianismo, que se desligou a partir do pecado original de Eva,
Nós não, nós somos totais. A nossa religião, no caso, a religião negra, o candomblé, a umbanda, né, como expressão também, ela não é de religação, ela é de uma ontologia, algo nesse sentido, do ser total. E isso se extraia... Diga, Mas Marcelo. isso que vocês falam. Exu tá pegando no pé de Marcelo. Hoje seu microfone tá ruim, Marcelo. Enquanto tá ruim, tenta de novo. O que eu acho interessante do que Marlos coloca, né? A gente está caminhando nesse sentido, é que esse sagrado ele perpassa, inclusive, as instâncias laicas, né? E os não praticantes do sagrado, não diretamente, digamos assim, os não religiosos, né? Eu não sou religioso, né? E, ao mesmo tempo, eu não me situo fora desse espectro, porque, como parte constitutiva de uma formação social, da qual eu sou parte integral, né? Que é a formação afro-negro-brasileira, né? Periférica, né? Desse lugar da favela, né? do lugar negro por excelência, de onde eu me formo, todas essas ritualizações e todas essas participações, quer dizer, você tem uma adesão a isso que não necessariamente passa pelo tema da fé, mas passa pela ritualização da coisa. Então, eu despacho minha cachaça antes de tomar, né? Eu participo desse cosmos onde o mar tem toda uma simbologia, né? Eu até brincava aqui no começo, o mar adornando essas expressões festivas, pelo menos em Salvador. Então, isso mostra muito dessa força, né? Dessa força desse universo que, sendo sagrado, não no sentido do religado e da religião, ele recorta uma vivência de pessoas as mais variadas possíveis que talvez conscientemente nem pactuem, né? Nem comunguem do ponto. Agora foi a vez de Marcos cair. Veja só para eu seguir com o raciocínio. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Pronto. O que eu estava querendo dizer é o seguinte. O que vocês falaram só... Vou acender uma vela aqui para ver se esse negócio funciona. Tá bichado aí, Marcelo. Marcelo, ninguém tá te ouvindo, velho. Trazer uma pergunta aqui de João rapidinho. O João fez uma pergunta interessante. Não Marcelo, seria o segredo do candomblé algo distante da população negra? Marcelo que foi o sorteado. Pode repetir, Marcos, por favor? Repita de novo, por favor. Não seria o sagrado do candomblé algo distante da população negra, majoritariamente evangélica? A primeira coisa é que eu não sei mais ou menos qual é a percentagem dos evangélicos que vão para o carnaval, para começar, né? Eu acho que o carnaval era no retiro. Na minha época era assim. Então, eu não sei como dizer em relação a isso. Mas quando a gente fala de negra e branca, como com instituições, é mais essa questão um pouco da gênese. Não quer dizer necessariamente, e do resultado, né, no Brasil. Eu não vejo necessariamente que seja dentro dessa perspectiva. E a resposta não. Você tem razão. A população negra e evangélica, ela não se adequa muito a isso. Inclusive, né, vai para os retiros e etc. Eu discordo, viu? Eu discordo. Eu acho que a religião evangélica no Brasil ela está totalmente embebida desse universo afro-brasileiro. Totalmente. Isso sim. Ela busca a rua, né? Ela busca a rua, ela busca a festa, ela é florida, ela gosta do mar, ela gosta de tudo isso, ela gosta do acarajé de Cristo, né? Ela só não incorpora isso dentro da sua sacralidade, do seu ritual, do seu doutrinário, porque se a coisa mistura tanto do ponto de vista doutrinário, ela se vazia, mas ela se mistura na prática. Então, eu não sei em que medida a gente está confundindo o discurso da distinção, que o evangélico se autoatribui, da vivência prática dele. E eu acredito que na vivência prática... Exu está proibido os segredos aqui. Mas veja só, acompanhando o Marcos aí, eu concordo também, velho.
Olha, francamente, tome-lhe o pessoal, os evangélicos aí, com a safadeza deles, que adoram ser safados, né? Nos dois sentidos, tanto positivo quanto negativo. Mas com a safadeza, aí é banho de folha, é uma série de métodos que são da religião de matriz africana, que são absorvidos pelos evangélicos, né? E que isso aí, né, a despeito do discurso deles, mas a prática deles é outra, digamos assim, muitas vezes. E tem essas contradições todas, né, de perseguição às religiões de matriz africana, mas ao mesmo tempo em que bebem muito da religião de matriz africana, inclusive no exercício da religião deles, eles fazem isso. É impressionante. Tem um caso, eu não vou contar esse caso, não, mas Marro sabe. Marro sabe. Deixa eu quieto, Mas eu acho, Cleison, viu Fala, rapaz, fala. rapidinho. Mas eu acho. Eu acho o seguinte, que se você tirar, dialogando com o Marcos, se você tirar esse elemento dessas religiões evangélicas, o que é que fica? Fica a proibição, porque a religião cristã ela é extremamente controladora, sacou? Você tem um limite do controle do corpo que é quase, como o Foucault gosta de falar, né, do lance lá do vigiar e punir, sabe? O que você faz com o seu corpo, ele pode ser, ele pode te levar a cometer um pecado. Isso pode contar no juízo, no dia do juízo. Então, se você não tiver um elemento que você consiga sublimar isso, o que é que fica? A pessoa não vive, porque assim, eu não sou evangélico, eu também não tenho religião, mas o que eu entendo dessas pessoas que estão mais efetivamente vivendo essa cultura cristã evangélica é de que você está no mundo, mas não está contido no mundo, né? Aquela coisa bem matemática, né? Eu estou nele, mas não estou contido nele, né? O mundo é o lugar onde eu estou, mas não é o lugar onde eu exerço é o lugar onde eu exerço a minha religiosidade, mas não é o lugar onde eu exerço o pecado. Porque o pecado faz parte desse mundo e eu, apesar de viver desse mundo, eu tenho que me distanciar desse pecado. E a distância desse pecado está exatamente na salvaguarda da religião. Mas se você não tiver o jogo do... pô, meu Deus, hoje eu vou ali rapidinho numa festinha, mas não se preocupe não que vai ficar tudo bem e tal, depois eu vou voltar, depois, sabe? Da mesma forma como é na religião cristã, que você ainda tem um mediador, então você comete os pecados, vamos dizer assim, e depois você vai para o padre e vai se confessar, que o padre vai dizer, reze não sei quantas não sei o que aí, tá de boa. Então você tem esse elemento aí do que é o que eu estava falando mais cedo lá, do lance da performance. No caso da religião evangélica, você não tem um mediador, que é o padre, mas você media justificando a sua introdução à safadeza do mundo com outras coisas. Até porque eu vou reafirmar isso. Se a gente não, se essas religiões, se essas pessoas que estão dentro dessas religiões mais evangélicas e tal, neopentecostais, não sei o quê, elas não dialogarem com esse aspecto, o que é que fica? Fica o controle, né? E no limite do controle a pessoa ou explode ou implode, entendeu? Deixa eu só concluir. Eu acho que está na linha de João Vitor aí, né? João Vitor, deixa eu só concluir aquela ideia lá e tentar responder Karina, que pergunta uma coisa aqui. Eu acho que cortou bem na hora que eu dizia que no processo de análise, que é o que a gente está fazendo aqui, de discussão, conversa e análise, né? A gente não deve confundir, e geralmente a gente confunde, a performance com a coisa, né? Então, uma coisa é o que o evangélico diz que faz. Uma coisa é o que ele performa ao tentar diferenciar-se de outros indivíduos religiosos. Então, uma coisa é o discurso evangélico acerca das festas, né?
E outra coisa é o que ele faz, né? O que ele faz quando diz o que está fazendo. Então, é isso mesmo, é circular assim. E se você for observar o que se faz, você vai perceber a potência do universo afro-brasileiro, né? Porque você tem todo... E não é sincretismo isso, viu? Porque alguém colocou aqui sincretismo. Isso não é sincretismo, não. Isso é basicamente estrutura social, né? Isso é potência de estrutura social. É você tentar transitar, isso é poder, inclusive, porque o seu horizonte de possibilidade está todo circunscrito ao universo afro-brasileiro. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, dificuldade em entender, em falar sobre a radicalidade que é esse universo afro-brasileiro e como ele contamina no sentido positivo, né? A nossa forma de pensar, as outras instituições, a nossa forma de produzir, talvez não como nós desejássemos, dentro de uma lógica tal, revolucionária, de mudança do universo inteiro, beleza, isso aí tem toda uma discussão. Mas a importância dessas festas, né? Como essas festas elas impregnam o espaço acadêmico, a forma do fazer acadêmico, nosso fazer acadêmico, como elas impregnam as igrejas, como elas impregnam esse cotidiano mesmo, né, do ônibus, que se torna, por um momento, uma instância de festiva, né, enquanto se desloca da estação Pirajá até a praia de Itapuã. Quer dizer, o que é isso? Né? A gente precisa, então, olhar para esse lance com um pouco mais de carinho, assim, e eu acho que geralmente a gente não o faz. Mas Karina perguntou, gente, aqui, por que é que se dá, para a gente puxar de novo para a festa, né? Por que é que se dá a bebida antes, se joga no chão a bebida? E aí, Karina, eu vou falar um pouco do que eu acho disso, né? Meu conhecimento é livresco, então os meninos têm mais vivência para falar, mas é curioso, essa prática de se despachar o alimento antes do consumo, ele existe não só aqui no nosso universo afro-brasileiro, mas no universo afrodiaspórico, inclusive em alguns lugares do continente africano, porque está ligada ao lugar que a divindade Exu ocupa, né, nessa cosmovisão. Então, para que qualquer coisa aconteça, é necessário que Exu coma antes, né? É necessário que ele coma antes. E aí, se eu vou beber, então ele deve beber antes, né? Então eu dou a minha parcela de bebida para que a coisa possa acontecer. Mas isso é a minha visão livresca, né, da coisa. Deixa eu só também fazer... Marcos, você falou uma coisa massa aí agora, que no livro Na Casa de Meu Pai, de Apiá, tem a parte que ele fala sobre religião, e é interessantíssimo isso. Porque Apiá, ele conta quando ele retornou para a terra dele, que eu não lembro qual é a cidade que ele fala, uma cidade na África, quando ele retorna para o casamento da irmã dele. E aí o pai dele, aí é na casa do meu pai, nesse retorno, o pai dele pega lá a melhor garrafa de uísque, né, no casamento, e faz aquele discurso, aí pega a melhor garrafa de uísque e derrama tudo no chão, assim, né? E ele fica chocado, do tipo, como é que pega a melhor garrafa de uísque para fazer isso e tal? E o pai derrama tudo no chão, e aí fala, né, esse aqui é para os ancestrais. E aí, a partir daí, todo mundo poderia beber outras coisas, tal. Mas a melhor, né, para a abertura, é os ancestrais. Quer dizer, a Apiá lá, né, afro-americano, né, mais ou menos, tal, retornando para casa na África e dá de cara com esse processo, né, enquanto afrodiaspórico, digamos assim, e fica chocado com isso, né, chocado com... Bom, esse aí tivesse nascido na Bahia, ele não ia se chocar com uma porra dessa, né, velho? A gente faz isso o tempo todo. É bacana, só para um adentro aí, né? Tá sendo ótimo. Antes da gente entrar no frete, nessa parte do frete, seria interessante também dar uma passadinha do significado, por exemplo, do carnaval. Porque esse período do carnaval, ele antecede a quaresma, né? É um período de jejum de 40 dias e tal, mas esse é ancestral, esse período que vem antes. Não é cristão, mas foi ressignificado. Antes era um entrudo e etc, etc. Mas esse período é justamente onde você vai... Como você não vai poder pecar, como você vai estar sobre um olhar mais vigiado na quaresma, esse período de carnaval é onde você exacerba. É quase como se você fosse perdoado. A grande questão é que aqui na Bahia nós fazemos o carnaval para Iemanjá,
fazemos carnaval no Bonfim, fazemos carnaval, e tudo no meio da festa. É como se a gente tivesse um carnaval, ou seja, esse período antes da quaresma, durante praticamente todo o verão, né? Então, e também tem uma coisa que interfere diretamente, é o conceito moral da população negra de Salvador, ou seja, das diversas culturas que tiveram aqui, como elas entendem essa questão da moralidade, principalmente a questão da moralidade com relação à mulher. Eu acredito que mais a mulher até do que o homem. E nesse suspender do carnaval e das festas e tarará, nós vamos... É bem aí que está o ponto, né, das perguntas que eu gostaria de fazer. O que é safado? O que é safadeza? Né? Não sei. Se é boa ou ruim, eu tenho minha opinião. É boa. E se é amoral. Eu gostaria de ouvir vocês, porque eu realmente vim com um pouco dessas dúvidas. Marcelo está caindo que só hoje aqui, só para deixar registrado que a gente não está contando tão intensamente com a presença de Marcelo, mas, cara, eu vou deixar os meninos falarem. Sabe o que acontece? A culpa é de Anderson. Foi Anderson que deu esse título retórico do Sagrado ao Safado, que falou, porra, lá lavando o prato, aí teve essa ideia genial, todo mundo gostou, achou divertido, mas eu confesso, eu acho que os demais vão concordar comigo. Ninguém pensou em porra de conceito de safado, não, viu? A gente ficou naquela viagem do sagrado pro profano, aí pensou, porra de profano, rapaz, todo mundo já fala isso, profano. O que é o profano? O que o safadeza, isso é o profano. Então, a gente está nesse ambiente aí do, entre aspas, profano, o safado. E o profano, para a gente, não é imoral. Não é imoral. Tem a safadeza, como a gente fala muitas vezes aqui, tem aquele teor, né, dúbio, mas tem aquele teor safadeza, é uma descaração leve, que não causa prejuízo ao outro, entendeu? Ah, safado, mas aí você não está dizendo mau caráter, né? Não é diferente, né? Seu filho da mau caráter, não. Tá falando, porra, que safadeza é essa, rapaz, aí e tal. Do tipo, você ficou no limiar ali e tal, mas você não atravessou a linha da sacanagem, né? De virar um mau caráter. Se eu falar para Marlos, você é safado, velho. A gente vai dar pau e dar risada. Agora, se eu falar para Marlos, você é mau caráter. Não tem nem como eu falar isso brincando, velho. Porra, você é mau caráter. Mas vai ficar com ódio da porra de mim. Qualquer um ficaria, né? Muito boa, gostei. O safado não é necessariamente o mau caráter. E a gente precisa encarar de frente, sempre sem tentar repetir certos estereótipos, mas a gente precisa encarar de frente a presença da coisa lasciva, né? Aí já para agregar mais um valor a esse safado, da lascividade entre nós, pessoas de origem africana. Porque está aí nas nossas expressões musicais, né? O lundu está lá, né? Anderson, que estudou também esse movimento, né? O bicho que mata homem mora debaixo da saia, tem um buraco no meio onde a madeira trabalha. Isso daí é um lundu do século XIX, né? Isso é um lundu do século XIX que talvez deixe muita gente chocada, né? Se tocada hoje por uma banda de pagode. Então, tem uma diferença dessa lascividade, dessa safadeza que, no meu entender, ela passa, sim, nessa sociabilidade dos bairros populares, das comunidades rurais. Não é que todas as casas são assim, mas essa safadeza está aí, né? Ela faz parte do nosso imaginário, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo talvez já tenha praticado em alguma medida, né? Até quem nega isso, se já praticou essa negação, como o Anderson bem coloca, tem ainda mais valor, né? Então, eu fiz isso, glória a Deus, não faço mais. Então, tem lugar essa narrativa. Agora, uma coisa é isso, né? Uma coisa são essas dimensões que participaram e participam da nossa formação, e a outra coisa é quem ganha com isso, né? Quem lucra com isso, quem se apropria disso para fazer desse aspecto, que é a nossa safadeza, um produto de mercado que muitas vezes destitui o produtor, né, nós pretos,
E aí eu, já contando um caso, sou obrigado a ouvir uma resenha lá nos idos de 2012, né, lá em Pernambuco, num concurso onde veio um cara do Rio Grande do Sul, que por acaso adorava axé, bateu no meu ombro, claro, né, uma visão racializada que ele tinha, e perguntou, vem cá, me conte aí, Paixão. A gente conversou um pouco antes, né, meu nome é Marcos Paixão, por que na Bahia todo cantor de axé é branco? E ele era branco, né? E eu, claro, pela primeira vez, por incrível que pareça, tomei essa questão como uma questão teórica, porque até então era só uma percepção. Então, essa safadeza que tem a ver com o lascivo, que não tem a ver necessariamente com o mau caratismo, eu acho que a gente precisa olhar para ela sim, né? Sabe? A gente está muito puritano, está querendo se afastar dessas coisas e tal. Porra nenhuma, isso é nosso, velho. Isso é muito interessante, porque isso é a curva na linha reta, né? Esse padrão reto, estético, esse padrão das semelhanças, do espelhamento, o caralho. Marcos, desculpa te cortar, eu só me perdi um pouco na história, na linha aí do cara branco bateu no seu ombro e aí perguntou para você por que todo cantor de axé era branco, e aí a questão é racializada, e aí... Eu não soube responder, Cleison. Então, porque foi a primeira vez que essa questão apareceu para mim como uma questão teórica. E aí eu dei um salto realmente no raciocínio para dizer que uma reflexão sobre produção, sobre o que é nosso, sobre essa produção e sobre quem ganha com isso é algo que deve ser feito. Eu não estou negando esse lugar do produto cultural, do mercado cultural, de como essa nossa, vou chamar aqui de nossa safadeza, ela é invertida para produzir lucro que nós não ganhamos. Eu acho que essa é uma reflexão. Mas, ao mesmo tempo, a despeito dessa reflexão, eu não acho que a gente deva abrir mão, e eu acredito que a gente vem abrindo, de tomar esse lugar como nosso, né? O lugar da safadeza também é um lugar nosso. E aí eu dizia que esse é o lugar de uma estética, né? Que não precisa necessariamente ser exacerbada, mas também não precisa ser negada, porque eu tenho que ter vergonha de falar as putaria. Né? Por que eu tenho que ter vergonha de, no meu discurso acadêmico na universidade, introduzir uma piada? Não é para ser galhofado, né? Mas é para você entender que essas expressões, elas são a curva no traço reto, e o traço reto, para mim, é colonial. Né? É uma provocação que eu estou colocando aqui, na verdade. Eu acho que a gente, em algum motivo, tem se identificado demais com esse universo branco, né? Meramente do discurso limpo, olha que coisa interessante eu estou falando, de um discurso limpo, reto, né? Do traço reto, esquecendo a curva, né? E eu acho que essa curva é nossa, sem perder de mão que a gente também deve ganhar com ela. Marcos, tem uma questão interessante aqui que Raquel trouxe nos comentários, que eu queria discutir um pouco e dialogando com o que você falou, que ela fala que safadeza tem a ver com desejo, logo com ética. Eu acho que ela estava respondendo o questionamento, na verdade não o questionamento, mas a resposta de Cleison sobre essa ideia do ser safado e do ser mau caráter. Eu acho que tem essa questão do desejo, mas eu acho também que essa questão da safadeza tem a dimensão do jogo. Porque safado, ele é dúbio. Ao mesmo tempo que quando eu ouço, Anderson, você é muito safado. Ao mesmo tempo que eu entendo isso como um ponto positivo, dependendo do contexto, ele tem essa dubiedade. Safado em que sentido? Safado do limite do mau caráter ou safado no sentido do frete, sabe? Do flerte, do flerte que ele é encarado como flerte, mas a gente não fala diretamente. Então, acho que tem essa dimensão do jogo. Nesse sentido, eu acho que o termo safado ele é muito eletivo. Mas tem uma coisa que você falou aí em relação a essa questão do trazer para a gente essa dimensão, e aí colocando como exemplo a música feita aqui na Bahia e a música feita por brancos e por pretos, dentro dessa dimensão do profano, do lascivo, da safadeza, mesmo as músicas que são feitas pelos artistas brancos, elas têm uma dimensão do controle.
eles estão o tempo todo dialogando com essa sensualidade, mas essa sensualidade não é colocada à prova. Ela é colocada à prova quando você tem um outro artista que não branco, sabe? E esse julgo, ele é um jogo preconceituoso. As pessoas olham com um olhar de julgamento. Não é safado nesse sentido positivo do jogo, da brincadeira. É safado naquele sentido moral cristão de que eu estou colocando no público algo que deveria ser privado. Eu, particularmente, do ponto de vista do gosto estético e tal, eu acho chato, eu acho brega. Eu acho certos reforços assim que eu não gosto. Só que uma das grandes respostas que eu tive de um amigo, isso me fez mudar muito essa percepção como musicista e como pessoa que entende estilos das quais eu não ouço, não escuto por uma série de coisas, mas, enfim, respeito de alguma maneira, foi que lá na época da adolescência, aquela coisa toda do menino que ouve som pesado e tenta se valer por essa identidade, e tem também a questão, né, de se eu ouço um som que é diferente do que é tocado aqui, esse som, em teoria, ele é mais intelectualizado, não sei o que, uma série de preconceitos. E a resposta dele foi maravilhosa, foi assim: Anderson, eu não estou ouvindo essa coisa, no caso a gente discutindo sobre o pagode, eu não estou ouvindo para entender sobre Revolução Socialista, eu estou ouvindo porque eu quero dançar, foda-se o que ele está dizendo, sabe? E isso é um elemento que na hora me impactou, assim, porque você pensa num produto, e aí a gente está falando de música e contextualizando dentro dessa panaceia, até porque o sagrado e o safado, você também tem esse elemento que é estético. Aquilo foi um choque. Eu não preciso estar o tempo todo intelectualizando ou teorizando o espaço. Né, Anderson? Né? Nossa ênfase no discurso, né? A gente tem a ênfase no discurso, né? na fala, na estrutura do discurso. E quando alguém vem e diz isso, fala: olha, eu estou aqui no ritmo, eu estou querendo dançar, quem está ouvindo é o meu corpo. Não é questão somente de discurso. Bacana isso aí. Acho bom. Pois é, e o ritmo fala muito, sacou? E é aquela coisa que a gente está começando, que a gente discute desde lá do começo, que a safadeza começa do corpo, sabe? O corpo o olho que olha, o corpo que acena, isso é ritmo, isso é cadência, isso é o frete. E aí, quando você perde esse elemento, fica a moralidade. E quando fica a moralidade, fica o controle. Então, nesse sentido, dialogando com o questionamento de Marcos, eu percebi que, na resposta dele, conhecendo Marcos, eu acho que quando ele ouviu essa pergunta do cara, ele deve ter ficado revoltado. Mas eu acho que tem esse elemento. Até mesmo os artistas brancos que fazem música negra, ressignificada, vamos dizer assim, eles fazem dentro desses limites. Porque, por exemplo, uma Cláudia Leite faz uma coisa muito sensual e tal. O Ivete Sangalo não é muito, pelo menos do que eu conheço, acho que ela não... Ela usava muito decote, muito para mostrar partes do corpo, mas ela não sensualizava a sua performance. Acho que Cláudia Leite dessas duas, assim, acho que sensualizava mais. Mas você nunca viu, pelo menos eu nunca vi, aí eu posso estar cometendo um erro, eu nunca vi as pessoas discutindo moralmente o fato dela fazer isso ou aquilo em alguma apresentação na televisão ou não, enquanto que uma Anitta, uma Ludmilla, uma Isa, a primeira coisa que aparece não é nem o talento, se elas têm talento ou não, se a música é esteticamente interessante ou não. O que aparece é exatamente esse controle a partir da moralidade, né? Até que ponto a gente joga com esse jogo? E, nesse sentido, o safado ele é extremamente deletério, mas não pela construção do ser safado, e sim pela moral que é colocada em cima dessa ideia. Percebe que esse entendimento do que a gente fala sobre o safado, ele está sempre, o tempo todo, João fez uma pergunta interessante aqui
no chat em relação a isso. Se o safado ele é tomado pela estrutura racializada ou se ele joga a partir dessa estrutura racializada. Eu acho que tem os dois sentidos também, como o Marcos pontuou na resposta. Eu acho que ele dá o sentido da ação e, ao mesmo tempo que você tem essas estruturas que determinam, que incidem sobre esse corpo safado, tentando limitá-lo a partir de uma moralidade, ele está se reconstruindo a partir de outros elementos. E essa reconstrução dá um aceno lá para cima para dizer, olha, eu aqui embaixo posso desfazer o que você está querendo fazer em relação a mim, e mais do que isso, eu posso criar outra coisa. Não é à toa que essas festas que hoje são festas extremamente populares, são recriações, elas não começaram desse jeito. Elas são recriações, elas começaram a partir de uma estrutura, e o corpo, a partir dessas pessoas que estavam dialogando nesse espaço, nesse território, no limite desse território, brigando para poder estar nesse território, eles recriaram esse espaço. Se vocês forem pensar no carnaval, até os 80, e aí eu acho que Marcos já leu muito sobre isso, até os anos 80, tinha 2 carnavais na Bahia, ou em Salvador. Você tinha um carnaval que era feito pelos pretos ou pelas massas, e você tinha um carnaval que era segmentado, que era aquele carnaval das mortalhas, dos brancos, dos trios elétricos. Em alguma medida, isso se transformou numa coisa só. E o centro era o palco daquilo. Tanto é que até hoje você tem, para quem é da cidade, você entende alguns lugares. Aquele lugar é o pessoal de tal bairro, aquele lugar é o pessoal de tal bairro. Fique ligado em tal lugar onde você passa, onde você não passa, porque você pode tomar um burro, ou você pode tomar uma fantada, sabe? Vá para aquele lugar, que aquele lugar é melhor, vá para tal lugar. Então você tem entendimento do espaço. Ele é criado, ele não era assim, entendeu? E esse espaço recriado é um espaço de resistência, mas também é um espaço de diálogo das pessoas que dão um sentido da ação também. Dizer o seguinte, olha, eu sei que tem alguma coisa que está determinando meus passos aqui, mas eu não quero que você determine os meus passos, eu que faço os meus passos. E a partir disso a gente vai recriando essas tradições, entendeu? Ou reformulando, ou criando outras. Eu acho que é isso que é o que dá o limite desse entendimento que é o sagrado e profano. Eu posso estar viajando, mas sei lá. E o safado, né? Porque quando você pega um bloco que surge de... É um bloco de Ijexá, que vem, né, necessariamente de uma referência candomblessista, como Filhos de Gandhi. E, em determinado momento, você começa a ficar trocando contas por beijo. Um bloco que majoritariamente era negro, e que hoje você vê como é que está. Eu, inclusive, teve uma época na década de 2000, 2004, 2005, eu morava ali na Vitória, dava para ver o Gandhi chegando pela Carlos Gomes, e quando você olhava para o bloco só tinha preto. Aí eu descia correndo para pegar lá embaixo. Quando você chegava, todos os Gandhis brancos, né, pessoas brancas, ou boa parte deles, estava do lado de fora. Eles não participavam do bloco. Chegou um momento que as contas terminaram virando uma simbolização de safadeza, um beijo, na verdade. Não sei nem se o beijo é mais safado dentro do conceito, mas é por aí. Então, também saber como é que foi ditada essas regras para o carnaval na rua a partir desse processo mesmo de sugestão, né? Do que podia e do que não podia. Porque eu achei muito interessante, a partir do momento que entrou a lei sobre assédio, a forma como no carnaval posterior, em um carnaval, estava tendo várias abordagens violentas por parte dos caras em cima das meninas, e a partir desse negócio, todo mundo levando uma plaquinha, e sempre com uma frase engraçada, e que fosse freteira, né? Como a gente diz aqui em Salvador. Então, essa recondicionalização do safado, ele não é um safado parado. Aqui eu vi acho que foi a Raquel, falando sobre a questão do moral, porque o moral, eu acho que o moral se remete mais até ao coletivo, e a ética ao individual.
Ela falando que era uma questão ética do safado, mas o que a gente vê é que existe também uma definição moral do que é safado nessas festas de largo, e elas são diferentes do que é moral em outros espaços. Então, aí, era só isso mesmo. A gente tem 1 hora, né, que de live, eu não participei da outra, não sei dizer. Geralmente está caminhando para a finalização, que a gente está terminando 11h30. Eu não sei, eu acho que daria para a gente contar algum caos possível de ser contado, cada um escolher um caos aí, né, de festa popular e tal. De repente, concluir mais nesse sentido. O que é que vocês acham? Alguma situação? Eu me abstenho. Não, dá para contar várias. Eu não vou contar uma. Vou contar uma que eu até tinha conversado um pouco com vocês antes. A minha visão, as visões mais organizadas que eu tenho de festa popular são visões infantis, né? São visões vistas pelo olhar de uma criança, porque eu tive a sorte, de certa forma, dos meus pais serem muito festeiros, né? Na época, antes de serem cristãos, eram muito festeiros e, de certa forma, bastante corajosos, porque eu participava de tudo, né? Então, eles me colocavam no meio e eu ia. E aí eu tive 2 experiências bem interessantes de festa. A primeira era ficar ali no Quartel dos Aflitos, né? Quem é da Bahia, de Salvador, vai ter gente de outros lugares vendo. O Quartel dos Aflitos fica ali no Campo Grande, parece um castelozinho, né? E tinha uma torre um pouco mais alta, onde meu pai me colocava lá para ficar assistindo o carnaval, do alto da torre. E, basicamente, eu conseguia ver tudo, né, que acontecia na rua. Isso eu devia ter uns 6, 7 anos. E era no momento onde o carnaval, isso década de 80, por aí, né, começo de 90, tinha toda aquela ornamentação muito mais rica até do que tem agora, né? Aquelas coisas de sacudir, da Maria, esqueci o nome agora. Mamãe Sacode. Mamãe E a Sacode. ornamentação das ruas, mesmo que eram feitas por artistas plásticos. Exatamente, exatamente. Então, era uma coisa muito impressionante para mim, né? Você falou do Gandhi, eu me lembro do Gandhi passando, era uma coisa muito impressionante, era uma coisa... A criança quase sempre sobredetermina as experiências e, naquele contexto, ver aquela multidão de pessoas assim, eu me lembro que era uma coisa fantástica, né? E dali eu conseguia perceber um pouco da coreografia. E é claro que esse é o olhar do adulto, retomando a memória infantil, mas tinha toda uma coreografia, né? Um balé, inclusive da briga, que a gente até dialogou sobre aqui, como os cacetes, quando fechavam, eram pesadíssimos, porque tinha garrafa, essas coisas todas, né? Essa é uma das visões que eu tenho desse elemento popular. E aí, na hora de voltar para casa, era uma festa, porque a gente tinha que cortar toda a avenida. Então, era sempre curioso, porque naquela época você ainda passava por dentro das cordas do trio, né? Na hora de atravessar a avenida, se o trio estivesse passando, você conversava com o cordeiro e o cara levantava a corda, você passava por baixo e atravessava a avenida sem precisar esperar o trio todo, o bloco passar. Então, essa é uma resenha aí de carnaval light. Que medo de vocês, né? Eu quero os hards, porra. Eu quero os hards. Vai lá. Eu me perdi aqui. Teve um combinado, deu uma saída para pegar uma cerveja. Teve um combinado de cada um contar um. Eu sugeri, né, que a gente já está na fase de conclusão. Eu sugeri que alguém contasse uma memória de festa e tal. Ah, tá. É por isso que jogaram aqui no chat as coisas de Nego Fua e tal. Né? Nego Fua é o maior fudião da Bahia, conforme a placa. Tem uma placa lá no bar. O maior fudião da Bahia. E é na encruzilhada, viu? E foi na encruzilhada. É na encruzilhada. Salvador é grande, as ruas de Salvador são grandes, mas toda encruzilhada é infinita. Tudo encruzilhada infinita. E eu pensei aqui, esse personagem, né? Porque eu sou de Feira de Santana.
Eu conheci Nego Fua por esses camaradas aí, né, que estão conversando comigo agora, e outros que estão no chat aí, que me acompanharam. Eu fui levado, né? Eu, ingênuo, cheguei no interior. Ao chegar no interior, aí eu fui levado dessas pessoas a lugares como Nego Fua. E quando eu cheguei lá, que eu fui surpreendido com aquela placa, né? Foi Marros que me mostrou. Você sabe quem é Nego Fua? Eu falei, não, rapaz. Aí eu fui lá dentro, me arrastando aquele fuá lá, tal, aquela agonia, aquele samba ali, a placa de Nego Fua. Aí tinha lá, né? O maior fudião da Bahia. Aí depois eu fui procurar saber quem foi Nego Fua. Gente, Nego Fua é do tempo dos valentões, né, velho? Do Pelourinho, dos grandes valentões, né? Daqueles que nas festas de largo saíam, nas festas de largo e no carnaval, saíam abrindo o caminho, né? Porque tem essa performance no carnaval, né? Esses caras que vão na frente, como todos abrindo a multidão e pá! Nego Fua tá bem nesse ambiente aí. Mas assim, né? Eu entrei nessa para contar que uma das coisas mais emocionantes que eu lembro, assim, né? Dessas festas, e contando o Nego Fua, aquela festa ali de rua, com uma festa, quase uma festa de largo, ali no Pelourinho, foi Marlos me mostrando aquela placa e eu fiquei, assim, abestalhado, né? Abestalhado, porque eu chegando eu do interior, digamos assim, não conhecia, olhar e ver uma placa de homenagem daquela natureza ao sujeito. Não tem placa mais sincera, mais. Enfim, né? Também pode ser machista, pode ser isso, pode ser aquilo, mas ninguém é de negar a singularidade dessa placa e assim, o que tem de grandeza no sentido de homenagem, né? Àquela personalidade, uma personalidade popular, né? Certamente uma homenagem que não foi dada pelo poder público, como o Marcelo está colocando aí no chat, como os políticos ficam testando aí sua popularidade nas festas de largo e tal, mas aquela é uma espécie de homenagem que foi dada pelo povo ali, as pessoas que andavam. E sobre esses valentões, eu lembro que, poxa, tinha, como é o nome? Me fugiu agora o nome daquele capoeirista, Meia-Noite, não. Porra, tinha um cara, velho, um negão alto. Porra, fugiu o nome dele. Um negão alto, cara. Foi quando eu morava ali no Santo Antônio, além do Carmo. Vinha andando na madrugada de altas farras, né? No Pelourinho. E, velho, aquele cara, quando vinha andando no meio da rua, um negão alto, capoeirista, ele andava assim no meio da rua, quando vinha na direção, velho, eu ia pro canto, velho. Ficava miudinho assim, passava pelo canto. Devido à pressão e à presença daquele cara, eu fico pensando, eu tô falando isso por quê? Porque isso, eu fico imaginando como era Nego Fua, cara. Porque quando eu conheci, que Marlos, depois de mostrar a placa, também me mostrou quem era Nego Fua, ele ali, ó, no balcão. E aí eu olhei aquele senhor já com aquele olhar, velho, aquele olhar indescritível, né? Vendo tudo Vou aí acontecer nessa ali, linha aquele também olhar. da história, vou em Nego Fu aí. Primeiro que ele está eternizado, pelo menos num livro que eu tenho aqui em casa com Histórias da Bahia, ele aparece em 2 capítulos, Nego Fua. E segundo que todo mundo que chegava, que era de fora de Salvador, inclusive meus parentes, eu levava e fazia o mesmo que eu fiz com o Cleiton, botava para ler, porque tinha a placa e tinha um capítulo de um livro com 3 páginas colado na parede para poder ler. E lá em Nego Fua eu tinha tanta moral, que eu fui no banheiro num sábado, minha carteira caiu com R$ 120. No outro sábado eu voltei e eles me deram a carteira com R$ 120 dentro. Isso aí Então tem essa foi minha uns história. 5 anos, hein, gente? 5 anos, R$ 100 há 5 anos. Foi mais. A gente está deixando passar tempo. Foi mais de 10. Ainda estava no Neno. É louco. Anderson, Mas enfim, já contou né? sua história, Anderson? Eu não vou contar as nossas histórias do Nego Fua, não, viu, Marlos? Nego Fua, vocês lembraram? Nego Fua é um exemplo que eu dou em uma aula de sociologia. Quando me ocorre, eu sempre dou um exemplo, que eu tive uma interação também meio tosca lá no Nego Fua. Estava eu, Frank, acho que Anderson estava nesse dia também, com um povo gringo lá.
E aí, toda viagem da Safadeza, né? A gringa veio toda imbuída, né, da safadeza que alguma agência de turismo vendeu para ela. Não, chega na Bahia, negão, vai chegando que tá tudo de graça, tudo. E aí ela veio, né, com toda essa empolgação. Assim, sem nenhuma mediação simbólica necessária para a gente que já é da terra, né, que entende esse contexto. Que é engraçado, a gente está falando de safadeza, mas é isso, né? Tem uma certa ambiência, tem uma certa coisa do lugar, do momento, que vai fazer com que aquela interação seja uma interação tranquila e uma interação que seja sacana, que seja machista, que seja escrota, assediosa, né? E aí ela, sendo mulher gringa, né, branca e gringa, nesse contexto, com todos esses atributos aí de poder, conseguiu estabelecer uma interação que foi, na real, na minha leitura, grotesca, né, bizarra, porque não participou dessas mediações que a gente está dialogando aqui. Então, eu acho que o nosso bate-papo, no sentido já de, se vocês não acrescentarem, mas pensando já numa ideia de conclusão, ela tenta colocar não esse papo como uma essência do povo negro, né? Eu acho que acabou surgindo um pouco disso aqui no chat, essa impressão, mas a gente também não pode retirar aquilo que é nosso, né? E é nosso. Eu acho que a gente está caminhando para um momento de várias desconstruções das coisas, e a desconstrução ela é interessante, mas às vezes ela é perigosa, porque o afã de construir dinâmicas que sejam mais democráticas, que sejam menos opressivas, ele é tão grande que às vezes você quer tirar tudo, tudo que existe. E necessariamente eu não acho que é por aí, não. Eu acho que a afirmação de certos aspectos desses que a gente está colocando aqui, uma afirmação que tem que ser oxigenada, que tem que ser atualizada, inclusive, ela é o que nos constitui, é o que pode nos constituir como povo mesmo, né? Com todas as suas problemáticas, mas há de se pensar dessa ideia do que são raízes, efetivamente, tá? Eu acho. E eu penso que essa maneira mais solta, né? essa maneira mais... essa maneira, vou chamar de ímpar, de vivenciar o espaço público no momento de festa. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que tem em Salvador. Aparece aqui e ali, mas tem em Salvador, e a gente deve tentar, sim, melhorar ainda mais isso, sabe? Então, vou concluindo. Se vocês não falarem, eu concluo. Diga. Eu estou esperando você terminar a história. Nada, só ia elogiar sua capacidade de condução à conclusão. Quando você terminou de falar, ficou calado. Eu estou gastando, cara. Nessa história de abordagem um pouco diferente, eu não sei nem se o Piu está aqui assistindo, mas eu passei por uma dessa. Do safado. Pelo menos a minha... Tem uma galera que fala isso, de que dá uma maciada primeiro, antes, né? Foi mais ou menos isso, mas depois de 1 hora de conversa, as duas, me perguntaram logo quando era o preço. Aí eu falei, vixe, mano. E eu estava levando na boa a conversa, mas para vocês verem como é que foi o trabalho. E essa foi de carnaval. Porra, aí é pesado, é pesado. É pesado. Sim, eu vou... Já que a gente está falando de Nego Fua, a gente já conviveu um pouquinho naquele espaço. É um espaço que eu particularmente tenho uma nostalgia. Na época que eu bebia, e eu não bebia pouco. E aí eu vou contar uma historinha aqui, mas eu vou tentar não colocar os meus amigos numa enrascada. Tudo bem. Mas estava eu e mais 2 amigos do Nego Fua, e eu sou um cara, eu não sou do samba, né? E naquela época, muito menos. Hoje
você me dá um violão, se você me dá me chamar para ir no partido alto, eu vou e tal. Você me der um violão e pedir para que eu toque alguma coisa, se eu pego, eu toco. Hoje em dia, estou muito mais tranquilo em relação a isso. Naquele período ainda não, era um menino revoltado, não sei o quê, mas ia todo sábado, todo fim de semana a gente estava lá, né, colado. E esse era um desses fins de semana que a gente estava lá colado, comendo água para o caralho. Só que aí teve um momento, é aquela coisa da dimensão do corpo, né, do safado. Quando você começa a entender o espaço, você começa a transitar melhor nele. Então eu estava percebendo que em certas músicas a galera botava a mão no coração, botava a mão no alto, cantava junto e tal, e tal, e tal. Então eu cheguei para um amigo nosso, que ele é uma enciclopédia do pagode, não só do pagode baiano, mas do pagode brasileiro. Eu peguei e cheguei, fulano, que porra de música é essa? Que até ele tava com a mão no coração, tava um negócio assim, pá. Ele, Anderson, essa música é Soweto. O título dessa música é não sei o que, do disco não sei o que, faixa 8. Eu, massa, beleza, valeu. Aí tinha uma menina que tava no frete com essa menina um tempo, só que eu tava naquela, porra, como é que eu chego nessa menina? Não tenho nada para falar com ela. Aí, quando eu vi que ela também tava emocionada e tal, eu peguei e cheguei para esse brother, ele me deu a ideia. Quando eu dei a ideia, eu peguei e encostei, dançando aquela dança de gringo, de quem não sabe dançar. Cheguei e tal, e falei, caralho, essa música é massa. Ela, você gosta, eu adoro essa música do Soweto, de tal disco. Eu tenho esse disco, ouço esse disco todo dia, faixa 8. 20 centavos de conversa e o resto é história. Essa é ótima. Pode acabar, Marcos. Pessoal, então vamos lá. Marcelo pediu desculpa aqui por ter caído o microfone várias vezes. Semana que vem a gente prometeu discutir colorismo, né? Vamos voltar para a parte acadêmica e tal. Então, semana que vem, um bate-papo sobre colorismo. Se Deus quiser, né? Mas se vai que ele não quer, aí a gente muda. Eu queria agradecer a todo mundo, foi massa. Enfim, um abraço e um beijo. E se cuidem, viu? Tchau, tchau. Tchau, meu povo, se cuidem, hein?